filhos teus. Maria, Maria, nós queremos contigo estar nos céus. Aqui servimos a igreja do teu Filho, sob o teu imaculado coração. Caríssimos irmãos e irmãs, a paz e a alegria do Senhor esteja com cada um de vós. Que a força e a luz do Espírito ilumine os vossos corações. Hoje, segunda-feira depois de Pentecostes, celebramos a festa, a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. O Papa Francisco, há alguns anos, pediu a todos nós que celebrássemos este dia de Maria como aquela que está com seus filhos e filhas, que acompanha cada um de nós como igreja. Já era uma missa, uma celebração votiva da igreja, e essa celebração agora se torna oficial no calendário, sempre na segunda-feira após o domingo de Pentecostes. A primeira leitura escolhida para esta memória é de Atos 1, 12 ao 14. É um texto pouco lido na liturgia, que exatamente vai narrar o que aconteceu depois da ascensão. Jesus foi elevado aos céus, como nos narra Lucas, e Atos inicia dizendo que depois dessa ascensão, antes então de Pentecostes, os discípulos saem do Monte das Oliveiras e vão para Jerusalém, na sala que eles costumavam ficar. Se nós nos lembrarmos da reflexão de ontem, os discípulos estavam reunidos numa sala quando a graça de Deus vem sobre eles, quando a força de Deus se manifesta na vida deles. Os discípulos estão nessa sala, 11 discípulos. Judas já não está mais no grupo. E Lucas põe um detalhe especial nesse texto que está no versículo 14. Todos eles perseveravam na oração em comum. Eram perseverantes. Todos eles estavam rezando juntos, rezando como uma assembleia dos fiéis. É importante, nós que estamos em isolamento social, em quarentena, começamos às vezes a perder esse sentido, às vezes ter saudade também dessa importância de estar reunido como comunidade de fé, comunidade que vive e que testemunha essa fé, como assembleia dos fiéis onde um apoia o outro. Então os discípulos rezam em comum. Eles, alguns outros discípulos, também algumas mulheres, Lucas faz questão de pôr esse detalhe. Entre elas está quem? Maria, a mãe de Jesus. Também vai citar aí os irmãos de Jesus, possivelmente são aqueles que os primos ou os parentes próximos que acompanharam Maria aí no caminho e que davam algum apoio nesse momento de dificuldade. Mas o principal, o centro dos textos está: eles eram unânimes, perseverantes na oração, juntos. Ou seja, aquilo unia eles. E juntos eles rezavam. E junto com eles estava aquela que acolhe a graça de Deus. Maria ocupa aí o lugar daquela que, na descrição que lhe é própria, podem perceber que nos evangelhos quase não aparece. Ela aparece de uma forma discreta, cá ou lá, nos momentos principais. Maria é aquela que sabe ouvir. Maria é aquela que guarda e que medita no coração. E o que ela ensina aos discípulos ali, talvez uma coisa que ela sabia fazer muito bem: meditar e refletir no coração esta palavra de Deus. Deixar que a palavra ocupe o seu espaço, Começar a entender os planos de Deus. Começar a ler os passos,
começar a perceber este Senhor que caminha e que está ao nosso lado, começar a perceber este Senhor que nos oferece a vida verdadeira. Maria é essa que nos ensina, meus irmãos e irmãs. Na discrição, no silêncio que lhe é próprio, ela nos ensina a estarmos atentos ao projeto do Senhor, a ouvirmos esse Senhor com atenção, a refletirmos no nosso coração e deixar gestar esta palavra, né? Ela gestou o Cristo, a palavra da vida, que nós possamos gestar essa palavra dia após dia. E o Salmo responsorial de hoje, que é o Salmo 86, tem um refrão muito bonito. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Muito bonito, né? Ave cheia de graça, o Senhor está contigo, disse o anjo Gabriel à Virgem Maria. E o Salmo diz isso também. Nós temos ouvido que Deus está contigo. Ela, como era toda cheia de Deus, anuncia, fala deste Deus aos discípulos, para que os discípulos vão descobrindo, né? Para que eles possam saborear este mistério, né? Saborear esta graça de Deus, saborear aquilo que Jesus fez e ensinou, né? Os passos. Nós ficamos 9 dias antes de Pentecostes, então estes 9 dias que eles aguardavam a vinda do Paráclito, eles vão meditando as palavras do Senhor, os ensinos, aquilo que Ele fez, o que Ele falou, e vão abrindo o coração. E Maria é aquela que ajuda como mestra, a mostrando os caminhos da vivência da fé. E hoje ela nos ensina muito. Precisamos aprender a ouvir e meditar, gestar esta palavra. O Evangelho de hoje nos traz um texto belíssimo e muito conhecido, o texto de João 19, 25 e 27. Aos pés da cruz estava Maria, a mãe de Jesus, a irmã de Maria, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus olha para sua mãe e diz: Mãe, este que está ao seu lado, que é o discípulo amado, é o seu filho. Depois olha para o discípulo e diz: discípulo, esta aí é sua mãe. Jesus se preocupa com a sua mãe. Ela já não tinha mais marido, José já havia morrido. E como ela ia ficar sozinha, sem ninguém para que lhe desse um amparo. Então Jesus se preocupa com ela e entrega Maria ao discípulo amado. E eu faço a pergunta a você, meu irmão, minha irmã, talvez nós não tivermos tempo na Páscoa de refletir sobre isso. Quem é o discípulo amado? Muitas vezes nós podemos identificar o discípulo amado como João, o evangelista, aquele que reclina no peito de Jesus. Mas podemos reconhecer também o discípulo amado como aquele que crê, aquele que é atento, aquele que confia, aquele que acredita. O discípulo amado é você, o discípulo amado sou eu. O discípulo amado é todo aquele que tem a coragem de confiar e de dar credibilidade à palavra do Senhor. O discípulo amado é aquele que reconhece muito mais do que os olhos podem ver. Ele entrou no sepulcro, viu como Pedro e acreditou. Ele ouviu a voz do Senhor que dizia: jogue para o outro lado, e ele disse o que para Pedro? É o Senhor. O discípulo amado é aquele que percebe, que ouve. Não é só aquele que tem a coragem de estar aos pés da cruz. Maria é entregue a você, a mim, a todo aquele que confia nela como sua mãe e senhora. Não uma milagreira, uma cheia de coisas, não, uma mãe. Mas uma mãe com um detalhe muito especial que todas as mães precisavam ter. Ela nos encaminha no caminho de Jesus. Ela faz a mesma coisa que ela fez com os discípulos em Atos dos Apóstolos. Ela nos ensina quais são os caminhos do Senhor.
Ela nos mostra como descobrirmos a vontade de Deus, como abrirmos o nosso coração para acolher a graça de Deus. Ela ensina a igreja a caminhar sempre no caminho do Senhor. Que nós possamos nesse dia pedir a Deus, que possamos reconhecer esta mãe como aquela que vai nos mostrando os passos, vai nos conduzindo no caminho da salvação, vai nos guiando ao encontro desse Jesus. Que possamos pedir a Maria, coloca-nos com teu Filho, Mãe, conduze-nos até o Cristo. Ele que é a vida, a verdade, Ele que é a sabedoria verdadeira. Ensina-nos a acolher este Espírito com generosidade e com amor. E eu finalizo a reflexão de hoje com o texto da oração coleta da missa de hoje. A primeira oração. Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho pregado na cruz, nos deu por mãe a sua mãe. Pela intercessão amorosa da Virgem Maria, fazei que a vossa igreja se torne cada vez mais fecunda e se alegre pela santidade dos seus filhos e filhas, atraindo ao seu convívio as famílias de todos os povos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã, que a Virgem Maria, Mãe da Igreja e nossa Mãe, nos fortaleça neste caminho. Agora nós nos veremos nos domingos, sempre no sábado à tardezinha, e no domingo trarei uma reflexão sobre a liturgia deste fim de semana. Deus abençoe, que a Virgem Santíssima nos guarde e nos proteja sempre. Fiquem com Deus.